possa fazer a sua manifestação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde, né? Deputado Paulo Pimenta, né? Eu quero agradecer em nome de todos os servidores penitenciários do país, né, essa iniciativa de chamar essa discussão sobre os direitos humanos dos trabalhadores em segurança pública. Esse que é um tema que muitas vezes confundido, que nos pareceu um paradoxo entre a atividade de segurança com a garantia dos direitos humanos, né? A gente entende que não. A gente entende que uma das principais funções de quem trabalha nessa área é justamente preservar os direitos do outro, né? Como preserva a vida, o policial que faz a sua atividade nas ruas, e não é diferente o agente penitenciário, o servidor penitenciário, que faz sua atividade intramuros e garante a tranquilidade da sociedade, mas também que garante a preservação da integridade física e do direito daqueles que por ele são custodiados. Quero lembrar aqui e fazer um reconhecimento à sanção da Lei 13.142, que foi sancionada essa semana pela presidenta Dilma, que foi tema de debate nessa casa, mas que foi principalmente alvo de muita luta dos trabalhadores da segurança pública, que torna crime hediondo aqueles crimes praticados contra servidores, trabalhadores da segurança pública. Acredito que essa lei ela vem dar uma resposta do Estado aos inúmeros atentados que sofrem esses trabalhadores e perseguições por conta da sua atividade profissional. Recentemente, nós tivemos um agente penitenciário morto no estado do Paraná, cuja justificativa daquele que mandou e daquele que matou foi tão somente fazer um número e fazer aquilo que ele chama de presença com o crime organizado. Então, os trabalhadores são caçados e essa sem dúvida nenhuma, um reforço na proteção desses agentes da lei, desses trabalhadores de segurança, em relação aos riscos que eles correm por ocasião do seu trabalho. Eu quero dizer que esse debate ele é muito importante porque o trabalhador da segurança pública, ele é, acima de tudo, um garantidor de direitos humanos. Esse debate, ele me fez parecer mais palpável, ou ele me pareceu mais presente nas discussões das categorias a partir da primeira CONSEG, quando nós vimos as categorias se organizando, né, e fazendo esse grito, dizendo, opa, o trabalhador da segurança também tem direito, né, ele também tem direitos humanos. E eu me lembro, se a gente for fazer uma releitura daquelas diretrizes da CONSEG, da primeira CONSEG, nós temos grandes iniciativas ou grandes apontamentos que poderiam resolver em parte o problema da segurança e o problema da falta de respeito aos direitos humanos desses trabalhadores. Inclusive, nós tivemos no ano de 2010 uma portaria interministerial que tratou das diretrizes para os direitos humanos dos trabalhadores policiais. Na ponta, a gente não viu muita coisa acontecer, né? Então, se criou um bom debate que a primeira CONSEG, as categorias se organizaram e a gente não viu muita coisa acontecer. Algumas dessas agendas estão aqui nessa casa, né? Falando especificamente do trabalhador penitenciário, nós temos uma PEC aqui que a gente está lutando para se aparecer, ou melhor, para que a gente possa ser visto no contexto da segurança pública, né? Coisa que não somos. Quando eu vi os outros colegas das outras instituições, né, eu digo, olha, eu não vou nem comentar como é dentro de um presídio, né, que todos nós já podemos imaginar, sobretudo depois da exposição pública que fez o ministro da Justiça, quando declarou que preferia morrer ao ficar preso numa prisão brasileira. Então, esses trabalhadores vêm sofrendo muito, né, e a gente precisa de que políticas públicas sejam direcionadas especificamente às condições de seu trabalho. E aí a gente vai elencar umas séries aqui. Violência da massa carcerária. O crime organizado está crescendo. Ele está se organizando na ausência de políticas públicas do Estado, seja de assistência ao preso, seja de proteção do seu trabalhador, né? Esse crime organizado, ele alicia aqueles criminosos de pequena monta, tem violentado direitos dos trabalhadores penitenciários. Não são poucos os agentes penitenciários que são assassinados
ou que são perseguidos nas ruas, a superlotação carcerária, né, das nossas prisões. Eu fiz um mapeamento aqui, nós temos situações de um agente penitenciário cuidando de uma galeria com 500 presos em alguns estados, né? Como você pode preservar direito, como você pode ter seu direito preservado com essa coisa da superlotação carcerária e que vai de encontro também com o baixo efetivo. Hoje não se contrata agentes penitenciários para trabalhar nos presídios, pelo menos é muito pouco contratado em nível de concurso público, e aí uma estatística do IFOPEM, do próprio DEPEN, demonstra que de todos os servidores penitenciários, de todos os trabalhadores que trabalham na custódia, que são cerca de 75 mil servidores penitenciários, agentes penitenciários da ponta, 60% apenas são efetivos. Os outros 40% ficam ali com as PPPs, com aqueles contratos terceirizados, né, e precarizados, o que aumenta também a insegurança desses trabalhadores. Aí eu falo da insegurança jurídica. Nós passamos, essa situação é muito grave por falta de uma regulamentação da profissão. Eu falei aqui, logo no início dessa minha manifestação, que nós temos algumas matérias tramitando aqui na angústia de termos essa profissão reconhecida. Alguns dizem que somos policiais, outros dizem que somos da segurança, outros dizem que somos carcereiros, outros dizem que somos assistentes sociais. Ou seja, nós temos aí um emaranhado de funções, né, contraditórias, inclusive, umas com as outras, mas que, de fato, uma definição do que se faz um agente penitenciário hoje não se tem em nível nacional. O que abre espaço para muitas especulações e para que essas gestões elas fiquem a critério de cada governo, né? Aquelas políticas de governo transitórias, ou seja, não se faz políticas a longo prazo para esse setor. Isso afeta a questão do direito, a questão da segurança do trabalhador penitenciário. Não se tem plano de tratamento psicológico. É sabido que a profissão é a segunda mais estressante do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. É sabido que muitos agentes penitenciários morrem antes de se aposentar. Um colega disse que o trabalhador policial, a média é 55 anos, né? 57 anos. Nós temos uma pesquisa do Arlindo Lourenço, professor Arlindo Lourenço da USP, que diz que para o agente penitenciário é 45, atividade produtiva. E assim, é um desafio que a gente faz. Nenhum dos senhores aqui vê um agente penitenciário de 50 anos parecendo ter 50 anos. Você já não morreu, né? Enfim, ele está adoecido, né? Está com a aparência bastante deteriorada. Porque é um tempo dentro das prisões. Voltando à fala do ministro, né, de que preferiria morrer, e eu concordo com o ministro, eu também, né, esse ambiente, que é o inferno, é um ambiente onde pessoas ficam custodiadas, é um ambiente onde trabalhadores, 75 mil trabalhadores, né, ganham suas vidas. É preciso de políticas públicas, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pretende trazer aqui, voltada à segurança desse trabalhador, à assistência médica, à assistência psicológica. Não dá para continuar envelhecendo e adoecendo e morrendo de maneira bastante jovens, inclusive, né, dentro dos muros das prisões. A falta de regulamentação da atividade penitenciária é uma das principais bandeiras hoje que a categoria tem levantado no sentido de se fazer ser vistos, né? Quando a gente vê um policial na rua, e aí eu me surpreendi, porque eu também tinha uma imagem da Polícia Federal bem diferente daquela que o colega veio expor aqui. E eu fico triste, né? Eu fico triste que instituições tão respeitadas possam tratar assim os seus policiais. E aí a gente pensa, como poderá ser aqueles que ficam por lado de lá dos muros das prisões, né? Eu queria trazer aqui uma mensagem também, deputado, que se pudesse fazer tramitar, nós já estamos buscando fazer tramitar nessa casa, porque o agente penitenciário, apesar de ter 45 anos, essa é a sua expectativa de vida produtiva, né? Talvez uns passem um pouquinho, talvez outros morram antes, mas enfim, de ser de 45 anos, nós não temos regulamentado a nossa aposentadoria diferenciada, embora esse seja um direito constitucional, né? Inclusive simulado pela súmula 33, dizendo assim, olha, tem que se regulamentar.
né? E aí você chega no Estado, a gente entra na Justiça e é aquela morosidade toda e quer se provar se o agente penitenciário, o dia que ele ficou escalado na guarita, ele tinha, o maxilar era insalubre, se a atividade meio era insalubre. Então é um debate que a gente precisa dar uma prioridade. Haja vista que nós temos uma lei que serve, que atende hoje as outras forças policiais e de segurança, que é a Lei 51, e que foi recentemente modificada para incluir as mulheres, né, para dar um tratamento diferenciado para as mulheres. E essa lei, ela baseou pelo menos uns 2 ou 3 estados, né, e o estado do Senhor, Rio Grande do Sul, né, tem essa referência de lá, o governo do estado do Rio Grande do Sul e o de Santa Catarina copiou essa lei da Previdência, e lá os agentes penitenciários têm acesso a essa Previdência, a esse sistema de Previdência diferenciado. Então, é também uma luta nossa que a gente possa fazer tramitar aqui nessa casa uma lei para definitivamente resolver esse problema da Previdência, porque nós temos lá quadros envelhecidos, quadros doentes, né, sem as mínimas condições de dar aquele atendimento que nós, sociedades, precisamos, né, e que o próprio processo de reintegração social necessita. Nós temos uma faixa etária de presos hoje que vai majoritariamente dos 20 aos 25 anos, e nós temos lá agentes penitenciários com 62 anos se arrastando dentro dos presídios. Eu acho que esse é um direito que está sendo negado e que, de todos aqueles, junto com a necessidade de se regulamentar essa profissão, de se dizer o que quer do agente penitenciário, se ele é da segurança, se ele é da justiça, se ele precisa de um capítulo próprio da Constituição, para que, a partir disso, ele possa ter outras garantias, mas, definitivamente, é preciso se saber o que se quer do agente penitenciário e garantir a ele, como a todos os demais servidores da segurança pública, esse direito que considero ser o direito fundamental e humano. E, mais uma vez, assim, aos colegas que participaram mais ativamente dessa luta para se construir essa lei 3.142, né, eu acho que os trabalhadores precisam comemorar essa vitória, né, que foi sancionada agora recentemente pela presidenta Dilma, e que isso possa nos trazer um pouco mais de tranquilidade, porque não dá para ser caçado na rua pela sua atividade, né, pela sua, naturalmente que quem é caçado não é aquele que é conivente, mas sim aquele que faz o seu trabalho de forma honrosa. Então, mais uma vez, deputado, muito obrigado por essa oportunidade e quisera que os demais presidentes que vierem suceder nessa comissão possam dar essa oportunidade para que os trabalhadores possam vir aqui também falar das suas angústias. Muito obrigado, nosso prezado José Roberto das Neves. E vamos agora ouvir o João Luiz Rodrigues Nunes e depois o Jânio Bosco Gandra. Por gentileza, João Luiz, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia